E continuando na onda de Deadpool e Wolverine, que estreou nos cinemas de todo mundo na última semana, eu decidi trazer aqui hoje no canal mais um vídeo relacionado a Marvel. E assim como o vídeo que eu postei na última semana, este daqui será também um tanto quanto opinativo, pois eu vou trazer algumas das minhas opiniões e preferências em relação ao tema que vocês já devem saber qual é, pois eu já coloquei ele no título deste vídeo e também ali na descrição. Sendo assim, eu convido todos vocês a participarem, deixarem as suas opiniões aqui embaixo nos comentários também, assim a gente vê o que a gente tem de parecido e também os pontos nos quais a gente discorda um pouquinho. E é sempre muito bom lembrar que, em se tratando de um vídeo opinativo, a intenção aqui não é ofender ninguém. Assim sendo, mesmo que haja um ranking aqui dos meus favoritos, isso não significa que isso seja algum tipo de verdade universal ou algo do tipo, tá certo? Inclusive, como eu disse, eu peço que vocês deixem a opinião de vocês aqui no comentário, assim a gente pode ver qual seria o consenso geral ou que a maioria da galera que acompanha os vídeos aqui do canal pensa e meio que fazer uma média, sei lá, isso seria bem bacana. E claro, se tratando da Marvel, a gente sabe que existem milhões e milhões de situações pra gente analisar, então obviamente eu não conseguiria trazer tudo aqui pra vocês. O que eu quero dizer aqui é que existe muito mais que eu gostaria de trazer neste vídeo, mas para que ele não fique extremamente gigante, eu decidi trazer apenas o número que eu deixei destacado ali no título do vídeo. Olá, meu nome é Reinaldo, mas vocês podem me chamar de King, e este é o Nerd Stream, canal onde falamos sobre filmes, séries, animações e muito do que envolve a cultura pop. Se você é novo por aqui, eu os convido a se inscreverem aqui no canal e ativarem as notificações ali no sininho, assim vocês ficarão por dentro de todas as novidades que eu postar por aqui. Além disso, eu peço para que vocês deixem um like e comentem aqui embaixo tudo o que vocês acham acerca do tema que a gente está tratando aqui hoje. Aposto que muitos de vocês já devem ter se perguntado ao menos uma vez qual seria o ranking de vocês. Talvez vocês não tenham pensado em tantas cenas assim, mas eu os convido a tentar chegar a um número mais próximo ao que eu coloquei aqui possível, tá certo? Será que vocês conseguem? Espero conferir aqui nos comentários abaixo. Como estamos bem no comecinho do canal, é muito importante que vocês me ajudem com esse engajamento. Assim, nós conseguiremos não apenas crescer a nossa comunidade aqui no YouTube, mas também vocês me ajudarão a chegar mais perto do meu sonho de conquistar os 10 mil inscritos até o final deste ano. Será que isso é possível? Eu acredito que com tua ajuda, isso é sim. Então conto com você. Mas agora, depois de tudo isso, vamos para o vídeo. Fiquem então com o ranking das minhas cenas favoritas de todo o MCU. Lembrando que aqui eu falarei apenas dos filmes, tá bom? E em 15º lugar, Makkari vs Ikaris, de Eternos. Temos aqui agora um dos filmes mais controversos de todo o MCU e talvez um dos mais odiados, e eu digo injustamente odiados. Mas como eu disse, eu tô com vontade de fazer um vídeo sobre todos os filmes injustiçados aí do MCU, então eu vou deixar esse papo pra esse outro vídeo. Mas cara, a gente tem que concordar que a Makkari é simplesmente a melhor velocista que o cinema já produziu e pronto. Claro que a gente tem o Mercúrio ali da Fox, que teve uma cena incrível ali, o som de Sweet Dreams Are Made of This e tudo mais, mas em questão de CGI e da forma como a personagem corre, a Makkari é simplesmente a melhor velocista que a gente tem no cinema e ponto. E pra quem assistiu ao filme, sabe que naquela cena, já no final do filme, na qual ela vai encarar o Ikaris, que é basicamente o personagem mais poderoso ali dentre os Eternos, é simplesmente incrível. Cara, ela literalmente desce o sarrafo no cara. Tipo, ela enfia a porrada nele, dá uma surra e você fica tipo, mano, ela é super poderosa porque ela consegue bater de frente com ele. Apesar de ele ser muito poderoso, ela é muito rápida. E a gente sabe que velocidade leva ali a força também. E ela usa os poderes dela de uma forma muito inteligente e muito eficaz. Pra quem não assistiu o filme, por quaisquer motivos que sejam, sério, vocês deveriam dar uma chance pra essa cena. Coloquem ela aí no YouTube e tentem assistir, porque ela é de tirar o fôlego. Eu realmente gosto muito dela e vou defendê-la até o final dos tempos, por isso eu coloco ela aqui no meu ranking, tipo, com toda certeza. Em 14º lugar, Thor chega em Wakanda, de Vingadores Guerra Infinita. Apesar dessa cena ser bastante curtinha, eu lembro que quando eu assisti ao filme de Vingadores Guerra Infinita, essa foi a cena na qual todos os espectadores ali, toda a audiência mais vibrou no cinema. Tipo, cara, foi simplesmente incrível. A forma como a câmera meio que escurece na hora que ele dá aquele salto e vários raios saem de dentro dele ou vêm na direção dele é simplesmente fenomenal. Tem aquele zumbido no fundo também que deixa tudo ainda mais emocionante.
Enfim, é uma cena curta, nem é uma das minhas favoritas pra ser sincero, mas eu sei que ela teve um impacto enorme, fazendo com que ela seja uma das cenas mais importantes de todo o MCU. Em 13º lugar, luta no elevador, Capitão América e o Soldado Invernal. Pra quem não sabe, eu sou um dos fãs do Capitão América, eu realmente gosto muito do personagem, pois me identifico com muito do que ele representa, mas apesar desse favoritismo que eu tenho pelo personagem, eu preciso trazer aqui de forma imparcial essa cena, que foi dirigida também pelos irmãos Russo, na qual nós temos simplesmente o herói dentro de um elevador lutando com vários capangas. Cara, é simplesmente incrível. Desde a forma como ele percebe que algo vai acontecer, tipo, eu lembro que eu mesmo tava bem de boas, achando que eles estavam só descendo o elevador mesmo, e aí ele solta aquela frase dizendo, alguém gostaria de sair antes que a gente comece? Cara, simplesmente fenomenal. Daí todo mundo vai pra cima dele, eles usam até um tipo de tecnologia que é uma algema, que usa algum tipo de campo gravitacional, que meio que prende os punhos do Capitão América nas paredes ali do elevador, mas ainda assim ele consegue, mesmo preso, se livrar dos caras, se livrar das algemas e acabar com todos ali. Daí no final ele bate o seu pé no seu escudo que estava caído ali no chão e ele vai direto pro seu braço. E para não ser pego pelos outros capangas, os outros intrusos que não são da SHIELD, ele simplesmente se joga ali de cima do prédio através do elevador e cai lá embaixo. Cara, é simplesmente memorável. Eu realmente acho que essa cena foi muito bem feita, muito bem executada e que merece estar entre as melhores aqui de todo o MCU. Em 12º lugar, Funeral do T'Challa, Pantera Negra, Wakanda Forever. Bom, eu tenho motivos até para ter colocado essa cena um pouco mais alto no meu ranking, mas eu coloquei ela aqui agora porque, convenhamos, era uma cena super difícil de ser dirigida. E eu acho que eles entregaram o melhor que eles podiam, dadas as circunstâncias, né? Já que, como nós sabemos, o intérprete do Pantera Negra morreu na vida real, o que fez com que o personagem tivesse que morrer no filme também. E não me entendam mal, eu realmente acho que a cena é muito bonita e faz jus tanto ao autor quanto ao personagem, né, o Pantera Negra. Mas eu acho que a gente tem cenas um pouco mais emocionantes, que eu vou inclusive comentar ali mais pra frente, spoiler, nesse filme. Ainda assim, eu gostaria muito de parabenizar todos os envolvidos ali, tanto o diretor, o Ryan Coogler, que teve essa sensibilidade e novamente nos entregou o melhor que ele pôde ali naquela situação, mas também as atrizes que comporam ali a cena, né? A Letitia Wright, como a irmã do cara, enfim, a nossa rainha Ramonda. Toda vez que eu assisto essa cena, eu fico com um aperto no coração, assim. Porque ela nos lembra, né, da situação trágica que aconteceu na vida real. Por isso ela tinha que estar aqui, não só pela forma como a cena foi executada em si, mas principalmente pela representatividade, pela força que ela tem dentro de todos os corações dos fãs. Em 11º lugar, Capitão América vs Soldado Invernal. E voltando aqui para o segundo filme do Capitão América, aquele dirigido pelos irmãos Russo, eu tenho que trazer mais uma cena que é basicamente uma das quais me fez apaixonar pelo MCU. Eu lembro que em 2014 eu via, quando eu ia pro trabalho, os pôsteres do filme, assim, que estava prestes a estrear nos cinemas. E quando eu fui assistir a ele, eu fiquei simplesmente de queixo caído com o que eu tava vendo ali no cinema. Eu tinha assistido alguns filmes de super-heróis antes, mas eu não era super fã, assim, eu não acompanhava tudo de super-herói que era lançado antes desse filme. E aí quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo, caraca, realmente existem coisas diferentes aqui que são extremamente interessantes. Então eu devo muito a minha paixão aos filmes de super-heróis, a este filme e especificamente a essa cena. Mas vamos relembrá-la. Depois daquela cena que a gente tem ali do Capitão América, a Viúva Negra e o Falcão sendo atacados na ponte, o Soldado Invernal chega um pouco depois e vai travar aquela luta mano a mano com o Capitão América, que tá apenas com seu escudo. A forma como ambos os atores entregam ali é simplesmente fenomenal. Tipo, a luta é uma das melhores coreografadas que eu já vi em toda a minha vida. Tem aquela parte das faquinhas, o Capitão América usando o seu joelho pra empurrar o Soldado Invernal contra um carro. Tipo, você sente o peso dela. É simplesmente memorável. E aí no final a gente ainda tem aquele clímax, que é basicamente o Capitão América descobrindo que o Soldado Invernal é na verdade o seu melhor amigo do passado. Ou seja, a gente só fecha com chave de ouro aqui. Essa é definitivamente uma das minhas cenas favoritas de todo o MCU e eu acho difícil que isso mude com os próximos lançamentos futuros. E em 10º lugar, Vingadores em Nova York, de Vingadores.
Bom, chegamos agora no nosso top 10 das melhores cenas que a gente tem no MCU, de acordo com a minha opinião, é claro. E eu até imagino que no ranking de vocês essa cena talvez esteja um pouco mais alta, mas eu coloquei ela aqui justamente por ela ser icônica. Ela é simplesmente uma das cenas que inaugurou assim o MCU. Claro que a gente teve outros filmes antes, vários filmes e também várias cenas muito importantes e impactantes, mas eu acho que essa daqui foi a que consolidou o cinema de super-heróis como conhecemos hoje. Então, ela é extremamente importante para toda a cultura pop hoje em dia. A forma como ela basicamente vendeu o filme, e claro, toda a história, o enredo e tudo bem amarradinho também foi uma surpresa. Mas quem aí não se lembra de ter visto essa cena em comerciais, em trailers, enfim, eu acho que ela ajudou a vender o filme bastante, assim. E aí quando a gente chegou no cinema, a gente viu, caraca, aquilo era cinema de ótima qualidade com filmes de super-heróis. Em nono lugar, Pantera Negra e Killmonger na Montanha, de Pantera Negra. O Killmonger é simplesmente um dos melhores vilões de todo o MCU. Tá aí outra ideia pra vídeo que eu poderia trazer aqui no canal, com os melhores vilões de todo o MCU. Me contem aqui também se vocês gostariam de ver isso, tá bom? Mas voltando ao personagem, ele tem falas muito interessantes e importantes ao longo do filme, e o fato de ele ser um vilão tão querido é porque ele traz motivações palpáveis. Tipo, você acredita naquilo que o cara fala e você sabe que ele tem razão, então isso faz com que você fique tipo, tá, beleza, ele é o vilão, mas assim, ele não tá completamente errado. Apesar de, claro, né, o fato dele matar pessoas e tudo mais ser errado, independentemente de qual seja o discurso dele, né? Deixemos isso muito claro. Contudo, pra quem se lembra dessa cena na qual ele e o protagonista do filme estão ali na montanha, ele comenta sobre ele achar o pôr do sol de Wakanda maravilhoso, e de o próprio herói, né, o Pantera Negra, dá a opção dele sobreviver ali, ele solta aquela frase que me arrepia até hoje, né, e é basicamente pro herói deixar ele ali porque ele vai se juntar aos seus ancestrais, né, já que ele sabe que a morte é menos pior que continuar ali, fazendo uma alusão à escravidão, né. Muitos dos escravos pulavam de seus navios e morriam no mar antes de chegar ali nas colônias, porque sabiam, né, que a escravidão era pior do que a morte. Mesmo para quem não faz parte da comunidade preta, eu acho que todos, né, entendemos a importância e o peso dessa fala e dessa cena, que faz com que tudo ali seja simplesmente memorável. Então, eu tive que colocar ela aqui dentro do meu top 10. Em oitavo lugar, Doutor Estranho vs Thanos. Vingadores Guerra Infinita é tido por muitos fãs como o melhor filme do MCU até agora. Ele realmente é bastante redondinho, apresenta muito bem todos os personagens que fazem parte dele, e o mais incrível, tipo, dá tempo de tela o suficiente pra todos. Você não sente que nada é corrido ou que ninguém fica meio que pra trás, sabe? E, mesmo que seja um filme que tenha tantas cenas incríveis, tanto de ação, quanto de humor, quanto de drama, enfim, eu queria destacar essa daqui porque é uma das cenas visualmente mais bonitas de todo o MCU. Quem aí não se lembra da forma como o Doutor Estranho basicamente bate de frente com Thanos, que já estava extremamente poderoso naquele ponto do filme? Sério, a forma como ele conjura aquelas magias é fenomenal. Ele transforma o que o Thanos joga nele em borboletas, simplesmente cria vários braços ali ao longo de si, que depois culminam ali em vários clones do personagem que arremessam algumas faixas pra meio que conter o Thanos. É assim, cara, é de tirar o fôlego. Além da boa coreografia que a gente tem aqui, o que eu acho que deixou essa cena ainda mais incrível foi o CGI, que naquela época era excelente. E os caras realmente investiram ali naquele filme. Em sétimo lugar, Rainha Ramonda e Okoye, Pantera Negra, Wakanda Forever. Vocês devem ter percebido que a maioria das cenas que eu trouxe aqui são cenas de ação. Realmente gosto dessas partes no filme. E eu acho que a maioria dos fãs também. Mas eu tinha que trazer essa cena aqui que é extremamente emocionante em vários sentidos, né? Anteriormente eu comentei sobre a cena de funeral do Pantera Negra, que foi igualmente emocionante. Mas aqui nós temos duas extremamente excelentes atrizes que entregam muito quando o assunto é atuação. Nós temos uma das cenas que mais me deixou com a garganta seca e lágrimas nos olhos de todo o MCU. Pra quem não se lembra aqui, a Rainha Ramonda naquela parte do filme meio que tinha perdido todo mundo da sua família. Ela tinha perdido a Shuri, tinha perdido T'Challa, tinha perdido o próprio marido. E ela solta aquela icônica frase que foi introduzida nos trailers, dizendo que ela é a rainha mais poderosa do mundo, mas que ela já tinha perdido todo mundo da família, então o que mais ela poderia perder? E aí no filme a gente descobre que ela fala isso justamente pra Okoye, porque ela foi encarregada de meio que proteger a Shuri em uma missão, né? A Shuri pediu pra ir, a Rainha Ramonda não tinha deixado, mas a Okoye a convenceu a deixar a filha ir, e aí no final ela é sequestrada.
Então, você sabendo a dinâmica de todas essas 3 personagens e a forma como a rainha confiava muito na general, né, a Okoye, que é a general das Dora Milaje, a forma como elas tinham essa confiança, essa amizade, elas eram muito ligadas. E aí você se vê na situação que você perdeu sua filha, a última restante ali da tua família, porque a tua amiga, a tua general, não foi capaz de salvá-la. Realmente doeu o coração, assim. E a forma como a Okoye recebe isso também é bem... Cara, ela chorando ali, a Danai Gurira é fenomenal, né, a intérprete da personagem. Eu lembro até hoje de, tipo, eu ficar mal, sabe? Me imaginar naquela situação e ficar pesado. Porque você entende ambas as personagens, né? Tipo, tanto a rainha tinha suas razões, quanto a Okoye tinha suas razões também de se sentir mal, de se sentir desonrada. Isso, inclusive, é levado ao restante do filme, assim, né? Ela sente muito o baque daquilo que aconteceu. E isso só eleva, assim, na minha opinião, a qualidade do filme, que é Pantera Negra, Wakanda Forever. Se você não assistiu esse filme, por favor, dê uma chance, né? Eu sei que é um filme protagonizado só por mulheres pretas, né? Pode ser algum problema para algumas pessoas, mas a forma como tudo ali é feito, o cuidado que tudo foi produzido é, assim, sem igual. Eu tenho certeza que se você assistir, você vai ter essas mesmas sensações que eu tive, porque além da representatividade, tudo que é colocado ali é muito humano. Então, se você é um ser humano e é um ser humano bom, você com certeza vai sentir tudo que eu senti assistindo a essa cena. E em sexto lugar, a batalha final dos Miranhas, de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Aposto que vocês acharam que eu não ia trazer nenhuma cena de nenhum dos filmes do Homem-Aranha do MCU aqui, né? Bom, mas essa não tinha como ficar de fora. E eu tive que colocar ela aqui nessa posição porque ela é simplesmente memorável. Nada havia sido feito antes que se comparasse a essa cena aqui. O fato de a gente ter trazido ali as maiores cameos de todos os filmes de super-heróis de todos os tempos, que foi a volta do Tobey Maguire e do Andrew Garfield como Homem-Aranha, é simplesmente fenomenal. Mas o mais impressionante é que eles conseguiram fazer isso funcionar em tela, e a química entre todos os 3 Miranhas ali é incrível, é especial, é bonita de se ver, é orgânica, não é forçada. E as cenas são muito bem escritas, né? A gente tem ali os 3 personagens lutando contra vários vilões de várias dimensões ali, que apareceram nos outros filmes. Na Estátua da Liberdade, não tem como a gente não lembrar dessa cena. Fora que, pra quem assistiu no cinema, lembra que foi assim, uma cena extremamente ovacionada. Foi quase tão intenso quanto a experiência que eu tive assistindo a Vingadores Ultimato, sabe? Então, na minha opinião, esse é o único filme do MCU que se iguala a Vingadores Ultimato em relação à animação do pessoal, assim, a assistir no cinema e também comentando depois. Não tem como a gente não reconhecer que ela é uma das cenas mais emblemáticas e mais incríveis que o MCU já produziu. Em quinto lugar, Batalha no Aeroporto, Capitão América Guerra Civil. E apesar de essa cena aqui não ser mais memorável e mais icônica no que diz respeito ao consenso dos fãs quanto a anterior que eu falei aqui dos Homem-Aranhas, eu preciso colocar essa cena, Capitão América Guerra Civil, aqui nessa posição, porque na minha opinião ela é melhor coreografada, ela é melhor feita tecnicamente falando, sabe? Eu lembro até hoje de ter assistido ela no cinema, mais de uma vez inclusive, e de vibrar toda vez que eu via aqueles personagens ali interagindo um contra o outro. Tipo, você sente o peso de uma guerra, né? De uma, entre muitas aspas, inimizade entre os personagens, mas ao mesmo tempo eles mantêm a amizade ali também. Eu achei isso muito legal, eles conseguiram manter esse aspecto. E os elementos que ali estão presentes, o Homem-Aranha aparecendo pela primeira vez no MCU, indo atrás ali do Falcão e do Soldado Invernal, é simplesmente hilário e incrível. A gente tem outros personagens também interagindo de forma icônica, como o Pantera Negra e o Flint, né? O Gavião Arqueiro. Dizendo ali a questão do nome, né, que um não se apresentou e o outro não queria saber, enfim, muito icônico. E cara, aquela parte na qual o Homem-Formiga fica gigante. Eu tinha visto muitas coisas que vazaram na época daquela cena, mas eu não tinha visto essa. Então, quando eu vi ela no cinema, eu fiquei tão surpreso, mas tão surpreso, que eu quase levantei da cadeira, da poltrona, e eu fiquei o restante da cena inteira com a boca aberta. Foi simplesmente memorável. Fora que a gente tem outros elementos legais ali, como a Viúva Negra, né, que como uma boa espiã, ficou do lado oposto do seu amigo Capitão América para depois conseguir ajudá-lo, né? E também a parte na qual o Rhodey cai, sofre aquele acidente, fica, né, mal das pernas ali, literalmente, enfim, que deixa, né, a cena ainda, ela fecha, né, com um tom mais pesado e tudo mais. Enfim, como eu disse, né, foi a primeira vez que a gente viu os personagens numa situação como aquela, né, todos os heróis uns contra os outros, e eu acho que a forma como foi executada foi assim, a melhor possível. Eu não consigo imaginar uma cena melhor com aqueles personagens naquele universo do que foi feito ali pelos irmãos Russo. De verdade, eu acho que eles mandaram bem demais.
E eu vou sempre lembrar dessa cena, assim como várias outras que eu já citei aqui. Em quarto lugar, o estalo de Thanos, Vingadores Guerra Infinita. Bom, essa cena também aqui não tá repleta de ação, o que veio logo antes sim, mas enfim, depois que o estalo acontece, a gente não tem ação propriamente dita, mas a gente tem um dos momentos mais icônicos de todo o MCU, que é basicamente a primeira vez que os Vingadores perdem, tipo, os heróis mais poderosos da Terra, o pessoal que sempre vencia, simplesmente perde ali pro vilão, que é o melhor de todo aquele universo até agora, convenhamos. E a forma como a gente vê todos aqueles personagens simplesmente desaparecerem, cara, é de tirar o fôlego, assim. Pra quem assistiu ao filme lá em 2018 no cinema, se lembra que a sensação era que, de fato, a gente não só tinha perdido aquelas pessoas, mas que a gente não sabia o que tinha acontecido com elas. Eu acho que isso que é o pior, assim. Tínhamos personagens extremamente icônicos que eram recentes, mas que já tinham se tornado muito famosos entre os fãs, que eram um dos protagonistas, como o caso do Pantera Negra, né? Eu lembro de discutir com os meus amigos que, tipo, cara, não tem como eles matarem o Pantera Negra e não fazer ele voltar, porque o cara é simplesmente icônico. Mas na época, por mais que eu dissesse isso e quisesse acreditar, eu ainda ficava com aquela dúvida, porque a gente realmente não sabia o que ia acontecer. Fora o fato de que a gente teve que esperar um ano inteiro pra saber a conclusão daquela cena em específica, né? Do filme como um todo, mas principalmente daquela cena. Cara, ela é extremamente emblemática, não tem como dizer que ela não é uma das mais importantes do MCU e, na minha opinião, uma das mais bem executadas também. Por isso, eu deixo ela aqui nessa posição no meu ranking. E em terceiro lugar, Eu Sou o Homem de Ferro, mais o funeral do Tony Stark de Vingadores Ultimato. Cara, chegamos finalmente no nosso top 3 e assim, foi extremamente difícil escolher quais seriam as minhas 3 cenas favoritas. E entendam que uma ganha da outra por muito pouco, mas elas são igualmente importantes assim pra mim e eu acredito que pra todos os fãs também. Então o fato dessa cena estar aqui em terceiro lugar não quer dizer que ela seja pior do que as demais, tá certo? E falando dela em específico, como vocês perceberam, até roubei, né, meio que coloquei 2 cenas aqui, porque uma vem logo em seguida da outra, mas não tem como dizer o contrário. Essa cena no qual o Homem de Ferro, que é o personagem que mais cresce em todo o MCU, né, todo o desenvolvimento dele é incrível, ele passa de um cara mesquinho, né, um playboy, filantropo, enfim, que a gente ouve ali no primeiro filme dos Vingadores, pra esse cara altruísta que simplesmente, tipo, literalmente ele dá a sua vida em prol de toda a humanidade, né, ele sai de um cara super egoísta pra salvar literalmente o mundo inteiro, e ele ainda solta aquela famosa frase de uma forma muito icônica, né, eu sou o Homem de Ferro. Claro que o Robert Downey Jr., né, ele é o Tony Stark, o cara é um ator fenomenal, assim, que entrega muito e entregou nessa cena, então não tem como, a gente sempre vai lembrar disso. Por mais que o personagem, né, o Homem de Ferro, volte aí pro MCU, a gente nunca vai perder esse peso que foi a morte dele, né, em Vingadores Ultimato. Foi simplesmente assim, foi um fechamento com chave de ouro, né, apesar da morte dele. E logo depois a gente tem a cena também do funeral dele, na qual todos os heróis fazem parte, eles vão ali prestigiar o cara. E aí a gente vê aquela cena, né, no qual a câmera passa por todos os personagens ali, os grupinhos. É simplesmente assim, a gente sentiu, de fato. Eu lembro de já estar chorando num ponto que eu tava com dor de cabeça quando eu vi esse filme pela primeira vez no cinema. E eu chorei algumas outras vezes mais, porque eu assisti várias vezes esse filme no cinema. E de novo, né, eu já comentei aqui antes, eu sou mais Team Capitão América, mas eu tenho que concordar com todo mundo de que o Tony Stark é sim um excelente personagem e que ele foi sim um dos maiores heróis do cinema ali, do MCU, né? Eu acho que ele é o mais completo de todos, então ele mereceu o fim que ele teve, no sentido das homenagens, tá? Não da morte. Mas foi tudo muito honroso, assim, foi tudo muito digno de um herói de verdade, sabe? Eu acho que é por isso que o personagem é tão amado por tanta gente até os dias de hoje. E sempre será amado, né? Em segundo lugar, Vingadores Avante, Vingadores Ultimato. Mais uma cena de Vingadores Ultimato, mais uma cena dos irmãos Russo. E cara, não tinha como não, né? Eu acho que essa foi a frase que todos os fãs da Marvel mais esperaram de todas. E quando ela foi proferida ali pelo Capitão América no final do filme, não tem como. Toda a sensação de raiva, alegria, risada, de incômodo, enfim, tudo se juntou uma explosão de energia depois que ele falou essas palavras e a gente viu a cena de ação, a batalha final que todos estávamos esperando. É simplesmente icônica. A gente tem ali Capitão América quase derrotado, sem ninguém ao lado dele pra poder ir atrás do Thanos. Ele ainda assim, sozinho, se coloca à disposição ali e pronto pra lutar sozinho. Ele ouve ali no seu ouvido um dos seus melhores amigos pedindo pra ele olhar pra esquerda, e aí a gente tem aquela cena clássica e memorável dos portais se abrindo, enfim. Cara, só de falar aqui eu tô me arrepiando todo, de verdade. Eu e todo mundo que assistiu no cinema vibramos, tipo, de forma insana
com tudo que veio ali depois dessa cena, os heróis lutando e tudo mais. Enfim, não tinha como essa aqui não tá no topo do ranking, e é por isso que eu coloco ela aqui nessa posição do ranking, né? Eu nunca tinha vivido nenhuma experiência como aquela no cinema antes. E ver toda aquela sala vibrando como se fosse um final de Copa do Mundo é uma das melhores memórias que eu tenho na minha vida, então eu serei grato a essa cena pra sempre. Mas agora, em primeiro lugar, nós temos o Capitão América erguendo o Mjolnir, de Vingadores Ultimato. E bom, lembrando vocês novamente que esse é só um ranking opinativo, tá certo? É a melhor cena, na minha opinião, eu não podia deixar ela de fora. Tudo que eu senti quando eu vi essa cena é simplesmente indescritível. O que eu coloquei aqui no segundo lugar deixou todo mundo astônico, deixou todo mundo assim em êxtase, mas eu, como sou um fã do Capitão América, do Chris Evans, enfim, acabou que essa cena me pegou mais. E eu realmente acho que, tecnicamente falando, justamente por ela ser uma cena um pouco menor e que envolve menos personagens, eu achei ela tecnicamente melhor executada. A gente já sabia que o Capitão América desse universo era capaz de erguer o Mjolnir, mas quando a gente vê isso em tela, é simplesmente icônico. E a forma como ela é construída é fenomenal, porque ele não só ergue o Mjolnir, mas ele também convoca raios. Ele usa o Mjolnir com o seu escudo pra criar uma onda ali de choque, enfim, que impede Thanos. Enfim, ele dá uma sova ali no Thanos. É tudo muito incrível, não tem como. Na minha opinião, é a cena que eu mais gosto do MCU. Toda vez que eu vejo ela, eu me arrepio. Eu sinto exatamente aquilo que eu tinha sentido quando eu vi a cena no cinema pela primeira vez. Então, não dá. Pra mim, essa é a melhor cena de todo o universo cinematográfico da Marvel. Mas eu confesso que ela tá no meu primeiro lugar por uma questão muito, muito pessoal, né? Não sei se vocês notaram, eu tentei deixar aqui cenas também que foram emblemáticas pro fandom como um todo, né? Mas eu não podia deixar de trazer essa aqui em primeiro lugar, de forma mais pessoal, porque pra mim ela é a mais emblemática. Depois coloquem aí no YouTube novamente e assistam ela e vejam se ela não é impecável, porque, cara, ela merece o meu primeiro lugar aqui no ranking. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o meu ranking pessoal das melhores cenas de todo o MCU até agora. Se vocês gostaram do vídeo, peço para que deixem um like aqui, e para aqueles que não são inscritos, que também se inscrevam no canal, acionem as notificações para ficarem por dentro de tudo que eu vou postar aqui no futuro, e os convido novamente para deixarem o ranking de vocês aqui embaixo. Teve alguma posição com a qual vocês não concordaram? Me deixem aqui. E me expliquem também o porquê, seria bem legal. Espero que vocês tenham de verdade curtido o conteúdo e aproveito para agradecer bastante para você que ficou até o final deste vídeo. Sério, você tá me ajudando demais, não só a conquistar o meu sonho de chegar aos 10 mil inscritos até o final do ano, mas também por dar crédito aqui a todo o meu trabalho, que eu faço com muito carinho, que eu gosto bastante. Então, sério, tudo significa muito para mim. Obrigado por estar até aqui. Mas sem mais enrolações, vejo vocês numa próxima. Até breve, pessoal.